sempre dançar. Deusas e deuses, hoje a minha convidada, ela é ilustre porque ela é da casa, tá? Então eu vou me comportar bem direitinho. Mentira, não vou nada, vou tirar ela do sério, tá? Porque depois ela vai continuar trabalhando e eu, vou mandar, tá? É a Bárbara Oxman, tá? Ela nada mais é do que a diretora da porra toda aqui, tá? É isso. Vamos falar assim, porque depois eu vou deixar que ela conte, tá bom? Bárbara maravilhosa, obrigada, tá? Veio toda trabalhada na paleta, olha ela. Ai, Lindíssima. Tá fazendo um brinde, né? Por gentileza. A pessoa não toma café da manhã, mas toma champanhe. Pois então, é isso. E a Afrodite ainda, tá? Que é você jovem o tempo todo. Ai, a gente é chique, né? O Afrodite é assim, meu amor, a gente já sai, já é outra coisa, já sai borboleteando, entendeu? Hoje não haverá problemas. Nenhum. Não haverá problemas nessa empresa. Adoro. Bárbara, eu quero saber o seguinte. Ai, gente, eu adoro isso. Como é que uma pessoa sai do que a gente chama, né, vulgo, assim, parteira, conhecido assim mais chiquemente como doula, né? E acaba como diretora numa emissora de TV. Olha, eu acredito que é o que eu brinco, né? A parteira nunca saiu daqui, né? Então, cada projeto é um filho dentro dessa emissora, né? Se a gente parar para pensar, quando uma pessoa chega com um sonho, da mesma forma como uma gestante que engravida do seu filho, ela quer que aquela gestação seja o mais saudável possível, mais harmoniosa possível, para que o seu filho, que é então a grande meta, né, dessa gestação, assim como um apresentador que vê o seu programa acontecendo, né, e que eu brinco, parimos o programa, né? Então, são habilidades que a gente vai levando para a vida, habilidades de tratar com as pessoas, de entender terapeuticamente, né? Então eu acho que essa qualidade de terapeuta para uma área muito técnica e de gestão, ela é super importante. Sim. Porque a gente olha a pessoa, o ser humano ali, né? Então, quando o apresentador vem, tu vê que ele não está tão bem, então a gente conversa, tem uma escuta, as próprias pessoas da casa, então, né, os funcionários, a gente poder ouvir, poder escutar, isso é uma coisa que eu já trago do meu trabalho. Traz mesmo, não, tu é maravilhosa. Na verdade, ela me catou. Gente, eu tenho que contar essa história pra vocês, porque assim, a gente se encontrou num ambiente nada a ver. Eu conheci a Bárbara, assim, a gente tava numa inauguração de um negócio, assim, de um ônibus, enfim. A gente tava dentro de uma limusine com polidense, dançando loucamente. Loucamente. Aí quando eu vi, eu sou a louca do Belo, né? Me julguem, eu sou a louca do Belo. Todos os shows do Belo eu vou. Então eu tava lá naquele momento, derê, Belo. E aí daqui a pouco eu vejo uma loira maravilhosa sambando comigo. Eu falei, que é isso, gente? Desde quando uma alemã samba desse jeito? Mas ela tava com samba no pé, que eu falei, olha. E aí quando eu vi, ela tava lá sambando comigo. E a gente começou a falar um negócio. Eu falei, gente. E aí a gente conectou. E aí ela já falou, não, porque tu tem que isso, tem que aquilo. Aquela mulherada, um monte de mulher gritando. E a gente se conectou. E eu fiquei, gente, e era pra ser. Porque assim, aí era pra ser numa semana, daí não foi. E aí, realmente, acho que existem os tempos das pessoas, né? E tu é uma pessoa que tu respeita o tempo, mas assim, tu também, quando tu percebe que a pessoa tem um potencial, ou que tu enxerga isso, tu meio que joga a pessoa no precipício, assim, no sentido de, vai voar uma vez, né? Te vira, exatamente. Né? Tu pode. Isso é uma coisa que é um encorajamento, né? Isso tu também tem nas tuas outras ocupações, tipo mãe. Com certeza. Na tua vida tu também é assim. Com certeza, com certeza. Eu acho que quando a gente vê, né, que a gente tem um desafio, que a gente tem um medo, a gente percebe que aquela pessoa realmente naquele tempo ela tá pronta. Que às vezes falta esse empurrãozinho da gente entender que tudo é natural, né? Então assim, a gente tá aqui, tem câmera, tem luz, mas cara, a gente tá conversando. Claro. É uma coisa natural, sabe? A comunicação, ela precisa ser natural. Ser mais fluida, Ser mais fluida. Então assim, eu acho que desde que eu comecei aqui com a questão da assistência de direção, melhorou inclusive a minha relação com meus filhos. Olha que legal. Porque eu sou sozinha, né? Então eu cuido de 2 crianças completamente sozinhas, né? Que idade eles estão? Eu tenho uma de 11, que é a Sara, e o Rodrigo, que tem 8. Então, a idadezinha ali. Isso, é uma idade difícil, passamos por um divórcio, onde teve, então, uma desconexão desse pai, né? E aí, eu sei que eu nunca vou conseguir trazer esse lugar do masculino para dentro da minha casa, mas ao mesmo tempo... Não é teu, né? Não é meu, claro. Exato. Mas é interessante que, como eu passo o dia inteiro coordenando e direcionando, isso me ajudou em casa, porque parece que tu entra em casa já com uma força de mais disciplina. Isso, né? isso. Tipo, olha, galera, tem que funcionar assim, assim, assado, a nossa entrega tem que
Isso, que tu fica nesse esquinho o dia inteiro. Total. Né? E isso é legal, porque as coisas Muito. começam a funcionar também em casa. Não é o mesmo? respeito, as Claro. hierarquias, né? E Isso mesmo é muito com bom, o pai né? em casa, eu vou te dizer que tem coisas que... Eu brinquei outro dia em casa, eu disse... Olha, o meu filho falou assim, papai, não adianta falar. Mesmo com o pai em casa. Com certeza. Eu disse, galera, aqui já se instituiu, é um quartel-general, né? Isso. E aí o meu marido brincou assim, não, eu nem soldado sou. Eu falei, bom, é que pra ser soldado tem que ter algumas coisas, algumas qualidades e tal. Porque, de fato, tem algumas habilidades que talvez tu já tinhas em ti. Sim, e aí, com né, certeza. o divórcio, ele traz algumas coisas, mas ele também elucida pra gente outras, né? E, sim... ser uma executiva, né, que é demandada, porque tem toda essa coisa do relacionamento, que é uma das coisas que a gente vem trazendo nessa temporada, mas tem muito dessa coisa de tu abraçar, né, de tu seres uma pessoa que acalenta, Traz pra si, que traz assim. pra si, É. então todo mundo vê em ti, né, do pouco tempo que eu tô aqui na emissora, eu já percebo uma coisa de que todo mundo vê em ti, uma Sim. maternagem. Sim, com certeza. Tem uma coisa de, não, ela é um ponto de apoio. Isso, né? exato, Então, exato. assim, isso também demanda durante todo o dia. E certamente para os teus filhos deve ser maravilhoso. Com certeza. Porque eles têm em ti também essa referência. Sim, Isso garante, com certeza, para eles uma saúde mental, Isso, né? E toda essa integridade do ego, né? Vamos falar assim. Que é muito bom. Então, não é... Eu digo que não é o tempo, né? Mas a qualidade do tempo que a gente entrega. Não adianta ter um monte de pai e mãe aí que tá o dia inteiro com os filhos, também não tá entregando tudo isso, né? E são as áreas da vida, né? Que a espiritualidade, para mim, sempre foi muito forte, né? Então, eu também sou médium, né? Trabalhei no centro durante muito tempo e sou professora de yoga. Então, claro, não estou atuando mais agora, né? Com essas práticas, mas são coisas que vão te trazendo essa percepção das coisas mais sutis, assim, sabe? Tipo, às vezes quando o campo tá muito tenso, afasta. Isso. Não é a hora, espera passar, tem movimentos planetários, eu tô sempre vendo lá como é que tá o céu na semana. Vai ter um eclipse aqui. A gente fez um programa, eu tenho um programa aqui também que é o Tempo de Mulher. Sim. A gente fez dão eclipses, né? Então assim, pô, se tá um período tenso, por que eu vou entrar em discussões que eu sei que eu não vou conseguir resolver naquele momento? Ou se de repente, né, o dono da emissora ali, ou os gerentes que estão acima, se tá um clima meio estranho, dá um passinho para trás, espera um pouco. Às vezes as coisas se dissolvem. Por si só. Por si só. Exatamente. Si só. Eu acho que também isso é uma caminhada de autoconhecimento, né? Isso, exato. O fato e a espiritualidade, ela não sai da gente, né? Não, Pode estar praticando alguma coisa Exatamente. ou não, mas ela não sai. Eu sempre digo isso. E como é que foi? Tu chegaste na emissora pelo teu programa? Tu pensando no teu programa? Não, eu cheguei como entrevistada. Como entrevistada? Eu dei 3 entrevistas falando de parto, como parteira. E aí... no final de uma dessas entrevistas, o Marco Marzola, que é um outro apresentador aqui, que é meu colega lá de Centro Espiritualista, me levou para conhecer o Júnior, que é o diretor criativo da TV. E eu entrei na sala dele, ele me olhou e ele disse, cara, não preciso de 5 minutos sentado contigo para saber que tu tem todo o perfil de televisão. Você nunca imaginou em ter um programa teu e tal. E eu já tinha trabalhado em TV, né? Há muito tempo atrás eu tive programa de TV, né? Sempre tive muito ligada, a minha família é totalmente ligada à comunicação, né? Pelo meu irmão, pelo meu pai. E aí eu falei, cara, olha só que eu recém tinha aberto uma clínica, totalmente nova, eu comprei, investi e tal, montei aquela clínica. E aí naquela semana eu voltei para minha clínica e eu olhava e eu dizia, cara, isso aqui tá pequeno. O que eu falo aqui para 2, que eu trabalhava sempre com os casais, né? Eu falei, eu preciso falar isso para mais pessoas. Isso que eu trago aqui, que é tão legal há tantos anos, né? Mais de 20 anos ali. Eu falei, eu preciso trazer isso para mais pessoas, né? Então, todo aquele cenário, aquela cadeira, né? Todo aquele lugarzinho que eu tinha montado para minha clínica virou o cenário do programa. Que já, na verdade, já vinha batendo dentro de ti. Já vinha batendo. Já era um chamado, né? Já era um chamado, com certeza. Que coisa, né? E aí, pessoas, talvez, que não tivessem essa autoescuta, talvez não tivessem essa percepção, né? Sim. Talvez não conseguissem. E contei com apoios, assim, eu tenho uma pessoa que trabalha com constelação familiar, que é uma grande amiga. Adoro. Então, assim, qualquer movimento grande que eu faça na minha vida, eu tento fazer ele não só pela minha cabeça. Eu tento imaginar como é que estão as circunstâncias. Então, a gente abre campo, vê para onde a gente vai, como é que a gente se movimenta. Será que é a hora certa de dar esse passo? Será que eu tenho que esperar um pouco mais para dar esse passo? Porque, às vezes, eu não tenho esse alcance. Às vezes, eu tenho uma vontade
vontade, uma euforia. Meu Deus do céu, que legal. Só que eu não posso ser movido à euforia, porque euforia a gente não sustenta. Não sustenta. Quando vê, tu te cansa, quando tu vê, tu, putz, por que eu fui fazer isso, né? Então, esses movimentos, depois com a maturidade, né? Que isso aí talvez eu com 30 anos, né? Quando larguei tudo, fui morar na praia, vou ser surfista. Eu com 20 anos fiz isso, né? Larguei tudo. Mas tu tem a cara de surfista mesmo. Isso, exatamente. Eu vou virar, eu vou viver do mar, eu vou viver da minha arte na praia, como diz o outro, né? Maravilhoso. E fui, sabe? Aquela coisa que parece ter um motor que te leva no sentido, né, da tua intuição e tu tem que ir. Só que depois com filho, sendo, né, uma gestora de família, né, uma mãe de família, assim, responsável pelas crianças, eu não posso dar passos que eu não vou conseguir sustentar, né? Mas às vezes a gente tem que romper um pouquinho a barreira, né, do medo, a barreira do puta, não vai dar certo. Muitas pessoas falaram, inclusive dentro da minha família, cara, por que tu vai fazer isso? Tu já tem tua clínica, tu já tá aí há 15 anos, né, estruturada. Minha mãe, principalmente, que é um feminino que não te leva pra frente, né? Sim, aquele tu tem aquele exemplo exatamente da mãe, assim, sabe? Bem eu espero não ser essa mãe para os meus filhos. Que sempre que a minha filha quiser fazer coisas diferentes, eu vou estar lá para apoiar. O meu pai é um cara que representou muito mais isso. Minha mãe dizia assim: não, mas pra quê? Tu vai inventar? Sim, fica na tua zona de conforto. Fica na tua zona de conforto. Por que tu vai te incomodar com televisão? Mas tu nem nasceu né? com isso daí. Eu acho que tá longe de ti, né? Nem que tu queira. Nem que eu queira. Olha, nascendo de novo, Nem que eu tente. olha lá. É uma morte xamânica. Adorei. Gostei disso, vou usar. É isso. Eu tenho que ter uma morte xamânica. Total. Porque guria, tá em ti esse movimento, né? Quando eu te vejo, eu te vejo num relacionamento de amor, não é nem de paixão com o movimento. O movimento, ele faz parte de ti, né? Acho que eu fiz as pazes com esse lugar, assim. Olha só. Porque mesmo quando tu perguntou ali inicialmente a questão da doula, né? A doula, ela é uma profissional dentro do parto que muitas vezes ela não é uma profissional muito reconhecida, porque ela não é um profissional técnico. Então, assim, tem o médico, tem o enfermeiro, né? Tem os enfermeiros do hospital. E a doula, muitas vezes, ela é uma pessoa que fez um curso, né? Eu já tinha uma vivência como parteira, mas ela é um profissional que ela tá um pouco ali, muitas vezes, sem muito lugar dentro do parto, por não ser um profissional técnico. Sim. E a sensação que eu tive é que eu passava uma vida inteira tentando me firmar num lugar que não tinha um espaço. Que sempre o médico ia se sobressair, que sempre o enfermeiro ia sobressair, e eu ali, né? Que ancorava a mulher, que estava lá há 25 horas massageando uma mulher e era a primeira a chegar, a última a sair, ficava uma coisa meio tipo, obrigada, dona doula. Sim. Mas o médico salvou esse parto, sabe? Então isso começou com o tempo, começou a me machucar. Sabe? Começou a me machucar. E mesmo dentro das equipes que eu trabalhava, assim, parecia que era sempre assim, você já tem um enfermeiro, você tem um bom médico. A doula, meu marido pode ser. A doula é um apoio emocional. Que coisa, sem ter um entendimento real do que uma doula efetivamente faz num parto. Que é a pessoa que ancora aquela mulher. Que não deixa a mulher pirar e surtar num parto. Porque o médico, ele não fica ali o tempo todo com a pessoa, né? E sim, é a doula ele chega que tá só ali, na hora né? do pá, né? Vai ali ver. Claro, ao mesmo tempo, ele tem toda a responsabilidade técnica. Claro. Caso alguma coisa aconteça. A responsabilidade do médico não é da doula. Né? Emocionalmente, energeticamente é a doula. Então, tanto que eu não conseguia atender, às vezes, mais de 2, 3 partos por mês. Tamanho demanda energética. Tem doulas que atendiam muito mais, né? Agora, eu, particularmente, para tudo que eu entregava para aquele serviço ali, às vezes era 2, 3 dias para me recuperar de um parto. Mas aí eu acho que tem muito, né? Esse relacionamento de fazer as pazes com isso e do aceitar ser reconhecida. Porque, assim, ficar anos num lugar assim, parece algo do tipo assim, não, eu preciso estar num lugar em que eu não sou reconhecida, né? Por que isso, né? Porque a gente... Porque muitas mulheres, eu acho que é uma frase importante que tu trazes, assim... Porque muitas mulheres se permitem ficar em lugares em que elas sabem que são maravilhosas, que elas entregam muito, mas que não têm reconhecimento, né? Apenas porque talvez em alguma crença limitante lá, com certeza, né? Alguma coisa que... Então, assim, fica também um questionamento aqui pra vocês, né? Eu sempre digo que a gente aqui entrega verdades, talvez... doloridas, né? Mas com profundidade, porque não é simplesmente pra gente só bater um papo, é pra gente fazer reflexões importantes, né? São relacionamentos que trazem, às vezes, muita dor, mas da dor sempre sai alguma coisa muito maravilhosa. Com certeza. Sempre sai algo lindo, né? Como a pérola aqui, né? Como a pérola. E sabe que esse é um presente... Me chamou muita atenção quando eu Pois então, eu fiz questão de trazer. Na verdade, eu me arrepio toda, porque...
Foi um presente do meu irmão e da minha cunhada, esse ano de aniversário. Eles trouxeram, eles não moram aqui, moram nos Estados Unidos, eles falaram, Kel, quando a gente viu, a gente falou, nossa, isso é muito a Kel, isso é muito a Afrodite, isso é muito ela. Nossa, me chamou muita atenção quando eu cheguei. E isso assim, é a essência do teu programa. Exato. E aí eu falei, assim, fica na minha casa, né? Aqui não tá dando pra ver, mas ela acende, né? Ela tá acesa ali. Então, assim, é uma coisa, ela é linda. E aí eu falei, gente, isso vai fazer parte do meu cenário, porque é justamente muito eu, assim. Eu nunca tive medo, né? Eu sempre fui uma pessoa que fui, né? E até hoje meu marido fala assim, não dá pra descansar um pouquinho? E eu falo, não. Não. Né? E ele acha assim que eu tô, né? E realmente é uma energia muito forte que também me demanda. Sim, com certeza. Então tem momentos que assim como eu tô, daqui a pouco, assim, ó, eu preciso passar 2, 3 dias dentro de casa. Só ali naquele meu momentinho, Kelly, eu. Porque demanda muito. Né? Eu sou uma mãe muito intensa, sou uma amiga muito intensa. Uma profissional muito intensa. Então, assim, ok, eu vou assumir, né? Eu quero, como eu te falei, quando a gente conversou e quando ela me disse assim, não, vai ser muito legal o teu programa aqui na TV, eu falei, mas eu não vou entrar pra fazer 3 meses e ir embora. Eu quero um relacionamento com a TV, né? Então, assim, pra isso, eu venho inteira. Então, quando eu venho, né? É um furacão, meu marido fala. E aí eu lembro que ele sempre falava isso, eu quero paz. Eu falei, querido, troca de mulher. Paz, não, a paz aqui, ela tem um outro significado, né? Mas eu me lembrei agora de uma coisa, que tu passa no primeiro momento essa coisa assim, da mulher toda executiva, toda séria, e em seguida a gente vê que tu é super, super maravilhosa, leve, gostosa de conviver, tu é querida e tu é aquela mulher que chama a gente de querida, de amada, verdadeiramente. Porque tu és verdadeira, tu és muito essência, assim. E aí, esses dias eu vi no teu story, tu dançando um samba maravilhosamente bem. Como eu sou amante de samba e de carnaval, eu quero entender esse teu relacionamento com a dança, Sim, gente. eu fui bailarina. Eu dançava dança de salão. Olha aí. Durante muitos anos tinha uma escola aqui que era do Paulo Pinheiro. Sim, e do Paulo. ele que fez a volta do meu casamento. Que legal. Na época que ele tinha uma escola lá na Barão do Amazonas ali. Isso, e aí eu comecei a dançar com ele. Ele queria uma bailarina para dançar com ele, assim, máximo. né? Ele queria uma bailarina alta. Sim, tu nem né? Geralmente as bailarinas eram um pouco mais baixas, assim, por causa da questão do jogo de pernas, né? Então eu dancei muitos anos com ele e eu adoro dançar. Pra mim, dançar é uma terapia, dançar, assim, é onde eu me solto, eu me entrego, deixo o meu corpo, sabe, fluindo, assim. É uma coisa que eu preciso resgatar, inclusive, porque faz tempo que eu não faço dança em escola. Eu dançava, né? E tem algumas escolas em Porto Alegre de dança, eu sempre gostei muito, assim. Eu tô bem nesse momento também, olha só. Só que a gente fica naquela coisa de, pra menopausa, talvez eu precise de uma musculação, e eu não tenho tempo para fazer as duas coisas, assim, né? Sim, tem que unir. E aí a gente já começa a pensar, assim, né, no envelhecimento, né, o que meus ossos precisam mais nesse momento. Mas aí eu já entro numa coisa, eu também tô meio nessa vibe de pensar nisso, né? Mas ao mesmo tempo eu penso assim... O que me dá prazer, né? O que me der prazer, o meu corpo vai responder melhor. Hoje é dança. Não, semana passada eu acabei de ligar lá pra escola de dança de samba e dizer, eu vou voltar. Porque é muito maravilhoso, né? Eu amo. Eu lembro que o Paulo, ele foi muito cirúrgico, assim, porque o meu marido, ele fazia aula lá no Paulo quando eu o conheci. Sim. Eu falei, mas essa professora realmente te dava aula? Porque assim, gente, tu não aprendeu 2 e 2, né? Tá ruim esse negócio. Aí eu, crítica, como sempre, ele disse assim, tu implicando com a professora. Eu falei, não, é que ainda mais, né? Enfim. Mas eu fiz balé por mais de 15 anos. E eu comecei aos 5 anos e fui quase, né, além dos 20, só não continuei porque horários, aquela coisa toda na vida legal, muda, não sabia. Né? Sim, bailarina louca. Que linda. Então, assim, jazz. A gente dançou junto aquele dia, né? Dançamos muito. Então, assim, então, se deixar, onde tiver uma roda de samba ou qualquer coisa, eu paro e assim, ó, eu largo tudo, marido, filho, vou indo, entendeu? E o meu marido fala, quando tem samba, não dá pra discutir com ela. Do desenho, né? Que famoso. Essa que ele vai sou eu. Atrás, assim. Então, assim, carnaval, tudo que é coisa desse tipo, assim, ó, o meu marido, ele tem que ser parceiro, tem que ficar do lado ali, no máximo, assim, que nem aquele filme do Conselheiro Amoroso, que o Will Smith, ele ensina o cara, assim, não faz, já que tu não sabe dançar, fica só aqui, ó. Só assim, entendeu? E deixa a mulher fazer o que ela quiser. É mais ou menos isso. Mas a dança, pra mim, ela é um exorcismo, assim, de tudo. Sim. De sentimentos ruins, de energias ruins. O batuque, por si só.
E isso é uma coisa da minha família. Então, o meu irmão foi autodidata em instrumentos, com aquelas revistinhas antigas, lembra que comprava em banca? Com cifras. Isso, e ele aprendeu tudo aquilo. Então, assim, ó, ele pega um negócio e ele começa a batucar, e ali eu já começo a sambar, sabe? E o meu filho pegou o ouvido pra música. Que legal. Graças a Deus, né? Porque aí eu já gosta de também dançar, e já curte uma batucada. Eu me lembrei de uma passagem muito engraçada agora, tu falando sobre isso. Uma vez eu tava com umas amigas e eu sempre fui muito de dançar, sempre fui muito palhaça, brincando e tal. E aí uma amiga minha chegou pra mim e me perguntou, na época eu era casada, ela disse assim, o teu marido já te viu dançando assim? E eu falei, nunca. Sério? O meu ex, né, o pai das crianças, eu nunca dancei na frente dele. Por quê? Tá aí, tô até agora tentando me perguntar. Na verdade, será que a gente pode inferir que tu não foste a Bárbara na essência? Com toda certeza. Olha aí, né? Como é que pode, né? A gente viver um relacionamento, a gente tá dois filhos, representando um papel que não é o nosso. Vou te falar então, eu morei sozinha há 15 anos, isso foi uma determinação comigo. Porque eu falei, eu preciso me conhecer. Com certeza. Pra pessoa que se um dia eu casar, a pessoa vai me conhecer como eu sou. Com certeza. Aí se meu marido começa a rebolar demais, meu marido diz assim, ó, menos, né? Eu digo, que isso, gente? Ninguém manda em mim. Mas manda em mim no sentido assim, cara, tu me conheceu assim. Sim, né? exato. E assim, rebolando até o chão, entendeu? Sim, e sim. não interessa, porque tem uma coisa de tipo, isso é importante pra mim. Com assim certeza. como correr, mas eu abri mão de tudo, assim. E aí eu acho que é uma coisa importante da gente levar, né? Agora, duas mulheres aqui maduras, falando de uma coisa tão importante que tantas mulheres adoram, que é dançar. Permitam-se, né? Acho que assim, primeiro, se vocês estão num relacionamento que vocês amam, mostrem-se. Permitam-se que este homem conheça. Daqui a pouco vocês vão se surpreender e este homem vai adorar. E isso vai até apimentar essa relação. Ou não, meu amor, e sai correndo. Entendeu? Mais uma vez a gente tá aqui falando de vamos liberar esses alecrim aí, vamos pegar outro. E eu quero saber como é que tá essa vida, como é que tá esse corpo, como é que tá essa mulher, como é que tá a seleção desses homens. Atualmente, claro. Atualmente eu tô num relacionamento de um cara que também é pai solo de 2 filhos. Olha aí. Então a gente brinca que são 2 lascados que se encontraram, né? E aí eu fico me lembrando daqueles filmes americanos, sabe? Que junta todo mundo, aquela coisa. Os meus, os teus, os nossos. Tipo... Exato. Mas ao mesmo tempo, Kelly, eu sou uma pessoa que eu preciso de silêncio. Então, assim, eu gosto muito desse movimento de criança e tal, mas ao mesmo tempo eu preciso desse lugar, sabe? Engraçado que o Afrodite atrai mulheres assim. Porque a Cíntia, que a gente entrevistou no programa anterior, ela trouxe muito isso e é engraçado que este é o nosso lugar. É um perfil, assim. É um perfil, porque, na verdade, mulheres que têm essa profundidade, elas se conectam consigo. Exato. E eu acho Como que ele não mora na mesma cidade, a gente mora em cidades separadas, então a gente se vê final de semana e tal. Então, às vezes, eu consigo ter esses momentos meus, assim, eu acho que é onde eu me nutro, sabe? Eu vou me nutrir de mim, sabe? Onde eu não preciso me preocupar em atender nenhuma demanda, porque eu acho que, às vezes, o relacionamento, ele acaba ficando ruim quando a gente deixa de curtir, aquilo passa a ser demandante. Horrível isso. Eu preciso entregar. Eu entrego o dia inteiro, eu entrego no trabalho, eu entrego pra... Eu vou ter que entregar pra esse cara. É horrível. Então, assim, enquanto a coisa estiver equilibrada, bora lá. Se em algum momento aquilo ali se tornar pesado pra mim, eu aprendi a tentar encerrar o quanto antes. Assim. Não, eu concordo contigo, porque, na verdade, a vida nos demanda por si só. Exato. Né? Tu já tens uma demanda que eu diria dupla, porque tu, né... É o trabalho, mas tem, assim, 2 crianças em idades que são, né, já tem uma demanda. Que bom que eles já têm essa coisa já estão numa idade em que falam, já ficam mais sozinhos também, eu chego 10 da noite em casa, né? Sim, outro dia nós até falamos e tu disse assim, agora é o momento banho, aquela coisa toda função. Sim, que aí eles precisam, né, chegar e querem ter o contato ali, né? E é isso, e é o momento risada, é o momento que tem que fazer, é a funçãozinha, mas é isso que eu falo, assim, eu acho que a relação que te acolhe, não te demanda e que enquanto tá junto é legal, né? E é o que eu falo pra todo mundo. Tem que ser um lugar de conforto, um lugar gostoso de troca e não de... Isso que é relacionamento, né? Exatamente. Relacionar é isso. Isso, equilíbrio. Juntar uma coisa assim. com a outra pra somar. Exato. Porque assim, ou soma ou some, né? Eu tô trabalhando Acho assim... que eu vou escrever essa frase num post-it no meu computador. Tipo isso. Aí abre todo dia daquela olhada. Ou soma ou some. Eu adorei. Porque o meu marido gravou, né? Porque ele dizia, porque eu tenho um pouco de
de medo. Querido, tá com medo, vai com medo mesmo. Porque a vida não te dá alternativa. Com certeza. Né? Eu tenho muito desses bordões, mas eles não são apenas bordões. Isso é muito da minha personalidade. Mantras, né? São mantras, né? Decretos, né? E a gente tem que fazer isso, porque o universo ele vai conspirando. E a gente é pura energia, né? Com certeza. Mas tá, ele te atende em todos os sentidos. Tem. Tá de parabéns, então, ó. Vamos. Beijão pra esse rapaz, hein? Hilton, beijo. Beijão pra ele, viu? Te comporta ficando assim, ó, segredinho básico, viu? Aí não tem por que sumir. Não tem por que sumir, vai se manter ali. Viu? Tá entregando. Prazer garantido o seu dinheiro de volta, então tá tudo, ó. Tá belíssimo. Porque essa mulher é exigente, então é sobre isso. Eu sou. A gente sabe. Ela é maravilhosa. Bárbara, eu amei. Amei realmente, assim, que já acabou? Então. Pelo amor de Deus. O que eu vou fazer, né? Diretora de produção, eu vou chamar o pessoal aqui da produção, aumentar esse programa para 1 hora. Não, o Léo em si já disse no primeiro programa, ele falou... Eu vou sentar na minha mesa, aqui, ó, deixo aqui ó, o recado, tá na minha mesa, esse programa tem que aumentar, viu, então, direção? Nós vamos botar aqui em breve, nós temos já até um plano, tá? Nós vamos ter umas externas aí, vou começar a roubar o Léo. Aí tu já sabe, né? Aí te entreguei ali. Deixa pra mim. Nós vamos começar, deixa pra mim. Vai ser show. A hora que eu tirar o Léo pra rua, nunca mais nós vamos voltar, hein, Léo? Só no coraçãozinho, hein? Adoro. A gente ama. O Léo é o nosso querido aqui. Não, o Léo é realmente muito parceiro. Às vezes eu puxo um pouco as orelhas, né? Não. Faz parte. Né? Mas aqui é sobre movimento. Esse programa é sobre movimento. Vocês já viram que a gente já mudou, né, do primeiro programa para agora. E assim lindo, a gente vai seguir. A gente é sobre isso. A gente não tem mimimi. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, pois é, não sei o quê. Então, assim, ó, não tem. O que importa é o conteúdo, é o que a gente vai entregar. É essa deusa que vos fala. E sim, deusa, meus amores, porque quem não tem amor próprio não tem nada, tá? É sobre isso. Esse é o recado de hoje. Inclusive, esta outra maravilhosa deusa deixou este recado pra vocês, então vou fazer um brinde com ela. Eu já bebi toda a minha bebida, já caiu do brinde. Mas a gente trouxe mais, que a gente não é boba. É sobre isso, tá? Fiquem com todos os nossos beijos, tá? E todos os melhores carinhos e recados que a gente deixou aqui, porque não são apenas recados, são experiências e trocas de mulheres reais. Beijo e até o próximo episódio. Ela sempre dança.